Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui diretamente do podcast Conexão Jurídica. Meu nome é Yasmin, eu já apresentei um podcast aqui com vocês e retorno agora para falar um pouquinho com a Beatriz e com o Alexandre. Mas primeiramente queria contar um pouquinho sobre mim. Eu sou professora assistente do Laboratório de Inovação, participo aqui da Faculdade de Direito São Bernardo do Campo e estamos na Semana da Inovação aqui na Faculdade de Direito. Estamos aproveitando muito todos os temas e gostaríamos de deixar um convite para vocês participarem com a gente desse momento de troca com eles, com os nossos palestrantes. E gostaria de chamar comigo a Evelyn, que também participa do Laboratório de Inovação. Olá pessoal, boa noite, eu sou a Evelyn, estou no último ano da faculdade, é o meu primeiro ano participando do Laboratório de Inovação e o que eu tenho a dizer é que essa primeira semana de inovação está sendo incrível, é uma oportunidade muito legal, estão tendo palestras maravilhosas e a gente vai trocar um pouquinho de papo aqui com os dois palestrantes de hoje e acho que vocês vão gostar bastante. Tá bom. Eu gostaria de pedir para vocês, Beatriz, apresentar um pouquinho do primeiro do seu currículo, depois Alexandre, e aí depois a gente começa as nossas trocas, tá bom? Bom, pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, gostaria de elogiar esse evento maravilhoso. O evento está incrível, o time é de muito peso e é uma honra para mim estar aqui e participar desse momento histórico para vocês, fazer parte dessa trajetória que eu tenho certeza que vai ser ainda mais bonita. Bom, eu sou advogada da Jaguar Land Rover, eu trabalho no contencioso e sou responsável pelo time de pós-vendas. Mas nem tudo foi assim. Na minha vida eu comecei a trabalhar muito cedo no estágio, no JEC do Mackenzie, eu fiz Mackenzie, então era tudo muito diferente do que é hoje. Eu decidi explorar um pouquinho aí o setor público e foi uma experiência engrandecedora, porque ali eu tive um pouquinho daquele... um pouquinho na prática daquela sensação de fazer o bem para o outro, né? Porque acho que quando a gente começa o curso de Direito, a gente tem um pouco desse sentimento, né? O senso de justiça, de querer fazer o bem para a sociedade. E ao longo da nossa carreira, às vezes a gente acaba se distanciando um pouco disso, mas a minha primeira experiência foi ali. Eu consegui ajudar milhares de pessoas, foi uma experiência maravilhosa, muito engrandecedora e que me fez conhecer um pouquinho mais da realidade do contencioso, porque ali eu fazia algumas iniciais, eu fazia triagem, então era já uma atuação voltada para o processo, né? Depois que meu contrato terminou, eu entrei de vez na advocacia, fui para um escritório e basicamente ali eu fiquei por anos e fiz toda a minha trajetória profissional dentro desse escritório. Eu entrei como estagiária ainda nesse escritório, no ASBZ, e eu virei advogada júnior, eu virei pleno, eu tive uma equipe e vivi quase 7 anos da minha vida ali dentro, e foram 7 anos maravilhosos, de muito aprendizado, onde eu fui muito feliz, mas eu cheguei naquela hora, naquele momento de experimentar algo diferente, né? Depois de um tempo que você já está formado, você começa a se questionar se o lugar que você está é o lugar que você quer continuar, se o trabalho que você faz é o trabalho que você se vê fazendo depois de muito tempo, né? E eu percebi que eu tinha ainda curiosidade, eu tinha ainda o interesse de me descobrir em outros aspectos, experimentar o novo, né? É importante a gente, quando se depara com esse sentimento, viver esse sentimento e se permitir, vai experimentar. A gente ainda é novo, a gente ainda tem tempo nessa fase de recém-formado de se conhecer e de tentar outras áreas, e foi o que eu fiz. Eu saí do SBZ e fui para um escritório menor para trabalhar com um tema um pouco mais estratégico, ainda dentro do contencioso, mas numa rotina completamente diferente. E depois de um período surgiu a oportunidade de trabalhar na Jaguar. E hoje eu tô na Jaguar já há quase 2 anos. E o que eu posso dizer dessa experiência não que é fácil. E a gente acha que tá preparado, mas a gente nunca tá. Não o suficiente. Porque o novo assusta. Mas a gente não pode paralisar por conta desse novo, por conta desse medo do que é novo, do que é desconhecido. Porque
são esses momentos que transformam a nossa carreira pouco a pouco, né? Então, quando eu tive a coragem de sair de um ambiente que era um ambiente confortável e ingressar num ambiente completamente diferente, eu tive muito medo. Foi assustador. Eu me questionei em vários aspectos. Por vezes eu perguntava pra mim mesma se eu tava fazendo a escolha certa mesmo. Meu Deus, eu já tenho uma carreira relativamente consolidada aqui, em escritório, estabilidade, segurança, as pessoas já me conheciam, ou seja, eu já tinha experiência, já tinha um time. Caramba, eu vou largar tudo isso e vou pro corporativo? E aí eu fui. E no final das contas, a gente entende que a gente é muito adaptável, né? Então a gente encara as situações, os desafios, enfrenta tudo isso e vai se superando e conseguindo ver beleza no novo. Então esse é um pouquinho da minha trajetória, assim, um grande resumo. E é isso. Tá bom, Alexandre, e você? Conta um pouquinho pra gente da sua experiência, do seu currículo, como que foi a sua trajetória, se você já começou sendo esse advogado de muito sucesso. Obrigado, são seus olhos. Não, mas na verdade eu comecei aqui na Direito de São Bernardo, minha trajetória jurídica, né? Eu sou aluno da casa, eu entrei em 2005, né? Já tinha tido uma experiência, um contato com o mundo jurídico antes, trabalhar como office boy, é uma profissão que sequer existe hoje em dia, né? Num escritório de advocacia antes de entrar na faculdade, então isso me abriu os olhos para o direito, né? Eu gostei, claro que eu também tenho na minha família advogados que me inspiraram também, né? Que eu admiro, meu pai, admiro muito a minha prima, né? Que são advogados. A minha esposa, inclusive, é advogada, agora concursada, trabalha em concurso na Justiça Federal, mas também foi aluna aqui, conheci ela aqui na faculdade. E eu entrei em 2005, já entrei em estágio logo cedo, contencioso de massa em escritório, aprendi demais, eu fazia o estágio externo, né, o famoso estágio externo, que também não existe mais, que era aquele estagiário que a função dele era ir para o fórum, acessar cópias do processo, tirar foto ou até o escaninho, que é um scanner pequenininho que a gente passava na folha e às vezes chegava no escritório e não ficava bom a cópia. Então eu trabalhei em escritório, depois eu tive uma oportunidade de ir para o mundo corporativo já no estágio, numa empresa lá de crédito e cobrança, que eu me apaixonei pelo mundo corporativo, ali foi o meu primeiro contato, gostei bastante da experiência, até que surgiu a oportunidade na Ford, né? E em 2007 eu entro na Ford como estagiário, entrei na área de contencioso de consumidor, bem específico, era um jurídico enorme, né? Na época e para mim era tudo novo, estava numa corporação gigantesca, né? E foi uma experiência bem impactante, né? Mas eu sempre tive muita dedicação, assim, eu sempre tive muito foco, sempre pensei, eu quero ficar aqui, quero me desenvolver aqui, eu tinha essa vontade, essa gana, né? A empresa me agradava, eu via que os valores da empresa eram muito compatíveis, né? Com aquilo que eu acreditava e que eu acredito até hoje. E desde então aí foi indo, terminei meu contrato de estágio, eu fui contratado por um escritório que prestava serviços para a Ford, fiquei lá algum tempo, até que eu tive uma oportunidade de entrar como advogado júnior em 2010, ainda no contencioso de consumidor. E aí eu fui ampliando a minha atuação, né? Eu tive grandes chefes, tive pessoas sensacionais que me ensinaram muito na minha trajetória. Eu tive a primeira gerente, a Denise, que é uma pessoa sensacional, muito humana e que me ajudou bastante. Eu tive a Adriana, que foi uma chefe que me introduziu ao mundo financeiro, jurídico, que era a parte de gestão de contingência, gestão orçamentária, me passou os relatórios financeiros. Na época eu falei, nossa, será que você conseguir fazer isso? Isso é tão complexo, né? Advogado geralmente não gosta de número, né? A gente pode. Mas eu encarei o desafio e aquilo acabou até se tornando uma habilidade diferencial que ajudou no meu desenvolvimento de carreira, né? Ao longo da minha trajetória. Enfim, trabalhei com colegas sensacionais também, de todos os lados. E aí eu fui crescendo, né, lá dentro, consegui ficar supervisor da área de contencioso, depois tiveram algumas reorganizações, assumo a área trabalhista também,
E aí, junto já com um chefe que eu admiro muito, que é o Casanova, que saiu da Ford recentemente, eu assumi o lugar dele, inclusive. Eu sou diretor desde maio desse ano, então recém-empossado. Obrigado. E aí eu comecei a trabalhar com outros assuntos, expandi um pouco para consultoria, trabalhei com pessoas que conhecem muito mais que eu, mas já numa outra função, uma função mais gerencial, menos técnica. E fui aprendendo, né, ao longo do tempo, passei por muita coisa na Ford, passei por todo tipo de situação do negócio mesmo, que vocês imaginam, social, aqui no Brasil, situação macroeconômica, a economia é muito boa, economia ruim, pandemia, eleições, fechamento de fábrica, tudo que vocês possam imaginar, de alguma maneira eu tive experiência na Ford. E hoje eu sou responsável pelo jurídico da Ford do Brasil, sou diretor. Todos os assuntos de contencioso da América do Sul também, né? A gente tem uma equipe lá na Argentina e espalhado em outros mercados também. E eu sou muito satisfeito, né? Eu não fiz esses movimentos todos de carreira que a Bia fez, mas eu fiz muitos movimentos de carreira dentro da Ford também e essa é um pouquinho da minha jornada lá. E que currículo brilhante que vocês têm. Nossa, eu fiquei encantada de saber um pouquinho mais. Entre essas eu já sabia, porque eu que fiz as publicações de mídia de vocês, então eu já li o currículo todo. Gente, mas o currículo de vocês é fenomenal, assim como vocês como pessoa. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre como foi palestrar na nossa Semana da Inovação. A gente estava com a casa relativamente cheia na noite de hoje para receber vocês. E vocês falaram um pouquinho sobre a inovação do mercado automobilístico. E eu queria que vocês trouxessem para a gente quais são as novas tecnologias que vocês estão usando no seu dia a dia para o público que não teve oportunidade de participar da palestra. Então, quais estão sendo as IAs ou quais são as formas que vocês mudaram o pensamento para conseguir aplicar na equipe de vocês? Que assim como vocês falaram, além de advogados, vocês são gestores ou já foram gestores de pessoas. Queria que vocês trouxessem mais sobre esse ponto para a gente. Bom, dentro da Jaguar hoje a gente utiliza uma inteligência artificial, a gente tem autorização para usar o Copilot. E a respeito da inteligência artificial, eu costumo ser um pouco mais conservadora, eu acho, porque é uma ferramenta que te dá muita autonomia e, de certa forma, o trabalho do departamento jurídico não é que ele fica mais fácil, mas ele se transforma, porque a gente começa a receber muitos documentos, internos inclusive, elaborados por inteligência artificial, que a gente consegue perceber através de um recurso ou outro que foi elaborado por uma inteligência artificial. Então, apesar da gente ter hoje dentro da empresa uma inteligência artificial autorizada, né, pela JLR em termos globais, eu costumo dizer que isso não é uma chancela para que tudo seja feito com inteligência artificial, que os documentos elaborados não sejam enviados para revisão do departamento jurídico, porque a inteligência artificial não vai substituir o trabalho humano, de revisão, pelo menos. A gente não pode deixar que outras áreas acreditem que por terem passado por uma inteligência artificial autorizada pela empresa, esse documento está pronto para ser divulgado, por exemplo, sem qualquer tipo de revisão ou validação das áreas interessadas e das áreas que detêm o conhecimento a respeito da matéria que está sendo ali divulgada ou explorada no documento, né? Então, eu sou muito a favor, eu hoje utilizo bastante, é um grande um facilitador, mas eu prezo bastante também pelo cuidado, né? Assim, eu gosto eu gosto de conceder a autonomia para as pessoas, eu acho importante que as pessoas e os outros times tenham essa autonomia, mas ao mesmo tempo tenham bastante consciência, tem que ser um uso consciente. Senão perde a mão, senão a gente acaba colocando os pés pelas mãos, passando alguma informação que pode inclusive comprometer ali toda uma estrutura do negócio, né? Então, não sei como que a Ford hoje lida com essa questão de inteligência artificial, mas a gente ainda está caminhando ali. Eu acho que todos nós estamos caminhando, né? A gente usa lá, tem um LLM, uma ferramenta Large Language Model global, e aí tem algumas IAs conectadas ali dentro. Eu gosto muito do Gemini, que eu uso. Dentro do ambiente da Microsoft, né? A gente tem o Copilot, que é uma ferramenta, como você falou, excelente.
e que se conecta com outras ferramentas que a gente usa muito, que é Outlook, é Word, é PowerPoint, enfim. Então, a gente tem essas ferramentas, elas são bastante utilizadas, tem sido cada vez mais, mas claro que eu concordo com você, a gente não pode banalizar o uso ainda precisa ser responsável, precisa ter uma governança, né? Principalmente estamos falando de uma corporação muito grande, né? Que qualquer erro pode gerar uma exposição, né? Pode afetar a marca, que é o valor mais importante que muita empresas... responsabilidade envolvida. Exato, né? essa é muita responsabilidade. Então a gente tem que se usar com muita inteligência, com muito cuidado, né? Temos sim que estimular as pessoas a usar. A IA veio para ficar, ela traz bastante eficiência, ela é uma ferramenta poderosíssima, a gente tem que entender como aplicá-la da melhor forma, né? E claro que os profissionais, operadores do direito ou de qualquer outro segmento, profissão, tem que saber operar, tem que estar antenado, é uma evolução da sociedade, é natural, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter toda a cautela, a gente tem que ter pessoas habilitadas do ponto de vista técnico, revisando aquilo que está saindo, né? A gente de fato precisa ter não é bem um controle, uma governança efetiva e eficaz. Você não pode travar, você não pode impedir o uso, não pode impedir o desenvolvimento, a evolução. Ela veio para ficar, ela vai evoluir cada vez mais. Tem que se adaptar. Mas as habilidades humanas, elas são essenciais. Né? E eu acho que é confiar desconfiando. Exato. Você entrega a inteligência artificial, você extrai dela o melhor, mas você desconfia um pouquinho ali na medida do possível e coloca o seu dedinho, né? Claro. E ela tem alucinações. A gente está vendo aí, quem é você do contencioso sabe bem, vários juízes, desembargadores em sessões em tribunais falando, olha, esse recurso, ou essa inicial, ou essa defesa, ela trouxe jurisprudência que não existe. Né? É alucinação da IA. Então, é aí que está o trabalho jurídico. Ela veio para criar eficiência, veio para ajudar e veio para dar mais tempo de qualidade para nós, como operadores do direito. Temos uma visão cada vez mais estratégica, mais humana. A gente possa usar nossas habilidades de outra forma, mas a gente só tem que tomar cuidado também com a banalização. Porque hoje tudo se fala de IA e muitas vezes não se sabe a aplicação prática da IA. Então você tem a IA lá plugada no seu sistema de gestão de contencioso. Mas o que ela faz? O que ela está eliminando de trabalho e te trazendo de eficiência? Como ela está fazendo isso? Então, são essas as questões ainda que a gente está, como você disse, caminhando. Sim. E eu tenho a perspectiva de que vamos caminhar, estamos caminhando rápido, né? A sociedade bem hoje rápido. é bem rápida, mas estamos caminhando num caminho certo. Só temos que ser responsáveis e entendermos a situação de uma maneira mais holística, ou seja, mais geral. Né? Maravilhoso. E para vocês palestrarem aqui pra gente, como foi esse convite, como vocês se sentem participando, honrados de estar na nossa primeira semana da inovação, espero que vocês tenham gostado. E como foi, a casa, como a Yas comentou, a casa estava cheia hoje, relativamente, tinha um público bem grande. E como foi para vocês? Como eu falei, é uma grande honra fazer parte desse momento, principalmente porque eu tenho certeza que esse vai ser um momento histórico na trajetória de vocês, né? Então, assim, fazer parte disso é motivo de muita felicidade. Eu recebi esse convite e fiquei com o coração quentinho, né? Fiquei muito feliz. E a casa estava muito cheia, não é que estava pouco cheia, a casa estava muito cheia. E deu um friozinho na barriga, mas todos foram muito acolhedores. O bate-papo foi ótimo, os meus colegas maravilhosos tornaram o clima também leve, descontraído. E eu acho que foi como tinha que ser, um bate-papo, uma troca sincera de experiência, de aprendizado. Foi incrível. Eu quero o próximo. Foi incrível para nós te receber aqui, uma advogada do seu nível, com a sua experiência, com toda a sua bagagem que você trouxe para mostrar para os nossos alunos da Faculdade de Direito. Eu acredito que é um evento que consegue trazer um pouquinho realmente do futuro. Como a Evelyn falou, que ela já é aluna do último ano da faculdade, então eu acredito que dá uma visão panorâmica do que eu quero fazer para o meu futuro. Sim. Consegue abrir portas e abrir margem para eles realmente imaginarem e pensarem e começarem a trilhar os próprios passos.
Eu fiquei muito contente, né? Eu encontrei com a Cris num evento que eu estava participando de um painel, né? Não tem muito tempo, e aí ela me viu, falou, você é da Direito São Bernardo? Sou, e ela, poxa, você não quer participar? Eu topei na hora, né? Achei um convite, eu fiquei muito contente, porque eu sou da faculdade, eu não vim aqui na faculdade há muito tempo, para ser sincero. Depois que eu me formei, eu tive algumas participações em banca de final de curso aqui da faculdade, eu participei de algumas, de monografia, convite de professores, porque eu também cheguei a me aventurar na carreira de professor aí por algum tempo, então eu recebia convites, não era professor da casa, né, de outras faculdades, mas conhecia alguns professores e fazia muito tempo que eu não vim aqui, a faculdade, assim, é até emocionante voltar, para te falar a verdade. E esse evento, participar desse evento de Innovation Week, primeiro dar os parabéns para todos vocês aí que organizaram, porque é uma iniciativa assim super importante, né? É colocar a faculdade no caminho certo, o caminho que o mundo moderno tá vivenciando agora, isso está acontecendo agora. Então, inovação é uma palavra que pode às vezes parecer banalizada, mas não é. Inovação é o mundo atual. O mundo está se inovando a cada dia, evoluindo muito rápido. E vocês colocarem uma semana que fuja, né, do curso tradicional do direito e que traga profissionais de fora com diferentes visões sobre diferentes matérias, como você disse, amplia os horizontes das pessoas, né? Então, estou muito contente e incentivo a todos a participarem realmente dessa semana. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Eu acho que sim, se eu estivesse aqui, eu certamente estaria, né, participando. É muita informação, agrega muito valor. Eu encontrei colegas na sessão antes da minha, que eu não via há um tempão, né? O Orlando, que é promotor aqui do Ministério Público de São Paulo, o Rodrigo, que é diretor da Meta, eu vinha de carona para a faculdade com eles. Que legal! Eles são mais velhos que eu 1 ano, né? Eles se formaram em 2008, eu sou de 2009. Mas eu estudei no mesmo colégio que o Orlando, era muito amigo dos irmãos mais novos dele, então vê-los ali falando, ver onde eles chegaram, né, na carreira, e então me deixou muito contente. Então agradeço mais uma vez pelo convite. E contem comigo se tiver uma segunda, terceira e quarta semana. Lógico, vocês serão intimados a participar. A gente vem. Bom, a gente agora está encaminhando para os nossos últimos minutos e eu queria pedir para vocês, na verdade, trocando agora um pouquinho de inovação, mas para a carreira, queria falar para vocês darem algumas dicas para os alunos que querem participar e querem entrar na carreira corporativa. Eu estou na minha carreira particular como advogada também, eu sou advogada do corporativo e a gente debateu isso no podcast de ontem. E a Juliana Marrocos, que é advogada do Banco Safra, ela trouxe pra gente um pouquinho sobre a visão dela. E acho que seria legal vocês trazerem um pouquinho da visão de vocês, só que do corporativo, do mercado automobilístico. Tá, vamos lá. Acho que o corporativo, de um modo geral, não só do nosso setor, é muito dinâmico. E isso exige algumas habilidades mesmo, né? A gente até comentou na nossa palestra agora há pouco sobre algumas soft skills que são importantes. E a que eu trago novamente aqui para vocês, que eu acho importante, é jogo de cintura, né? Por quê? E vamos explorar um pouquinho mais esse ponto. Tudo é muito dinâmico no mundo corporativo. O departamento jurídico ele recebe informações de várias áreas que às vezes não se comunicam. E você precisa saber filtrar essas informações, você precisa saber o que falar, quando falar, para quem falar, a hora certa de falar. Tudo isso tem um peso muito grande, principalmente num ambiente que é muito dinâmico. Às vezes as respostas elas precisam vir na hora, às vezes você precisa se decidir ali no momento. Então, ter esse jogo de cintura é muito importante, acho que é um grande diferencial para quem deseja entrar no corporativo, e especificamente no nosso setor, acho que precisa ter coragem, assim. Precisa ter coragem. É um setor que está consolidado já no mercado há muitos anos, foi responsável por grandes transformações econômicas do nosso país. Então, a gente carrega um peso muito grande, né, nas costas. É um setor extremamente responsável pela nossa economia hoje, por grande parte dela, mas é igualmente muito desafiador. Então, tem que ter coragem, tem que ter vontade
e vale a pena, é gostoso. É um desafio que no final das contas, compensa porque a gente vê o negócio acontecendo, a gente se sente parte do negócio, da construção da nossa empresa e da construção da sociedade também, porque a gente acompanha as transformações da sociedade e o nosso setor ele é um reflexo disso tudo, né? Então a gente está ali vivendo, vendo e acompanhando e é uma delícia, ao mesmo tempo que é muito louco, é uma delícia. Não, eu também acho, né? Eu tô tanto tempo, né? Não poderia achar diferente. Acho um setor assim, que é muito dinâmico, ele evoluiu muito, ele já foi considerado um setor conservador. Hoje, como eu disse um pouco na palestra, né, o setor automotivo ele se considera um setor de tecnologia e mobilidade. Não é mais uma empresa, uma indústria que monta um carro. Ela fornece soluções de mobilidade e muita tecnologia. Né? Então, o primeiro soft skill aí que eu indicaria é ser uma pessoa muito conectada e muito aberta, muito adaptável, né? Eu acho que isso é muito importante. Ser muito resiliente, como eu falei, aí é para qualquer carreira do mundo corporativo, porque diferente quando você está num mundo mais jurídico, onde você fala a mesma língua, no mundo corporativo você fala uma língua geralmente diferente do que os outros, do que o engenheiro, né? Do que o analista de marketing, enfim, cada um tem sua expertise, então você tem que ter muita resiliência e empatia para se colocar no lugar do outro e tentar ser simples na sua comunicação. Você vai receber a mensagem, né? Exato, saber ser um bom comunicador, ou seja, saber quem que você está impactando naquela mensagem e como você quer impactar. Então é um soft skill super importante. E eu diria, né, para um setor tão complexo ainda como o nosso, do ponto de vista regulatório, que foi um pouco do que a gente trouxe, dos desafios, ter uma visão muito clara de resolver problemas, ajudar as pessoas a resolverem problemas, porque eu vejo que, talvez pela nossa formação acadêmica, para a gente ter uma visão da lei, da sociedade, de conflitos, a gente tem advogados, tem uma habilidade particular para resolver problema. Então, eu até brinquei, né, na palestra, assim, o pessoal fala que nós somos áreas de assuntos legais. Não tem nada de legal. Eu acho que somos mais legais da companhia, mas, enfim, mas a gente, na verdade, é uma área de assuntos difíceis. Então, quando as áreas de negócios se vem com um problema difícil de resolver, o nome que vem na cabeça é o jurídico, né? Então, a gente tem que estar ali, tem muito conectado, comunicação, então resolução de problemas, adaptabilidade, comunicação, resiliência, empatia, para mim são skills fundamentais e entram dentro desse que ela falou de jogo de cintura, de saber, né, tratar situações, né, sem gerar conflitos, ouvindo diferentes pontos de vista. Então, se eu pudesse dar a minha opinião, eu acho que são esses os skills mais relevantes entre várias habilidades humanas, que com o avanço da IA se tornaram cada vez mais importantes. Nesse sentido que o Alexandre falou, eu acho que o que a gente pode extrair disso tudo é ter uma mentalidade de quem chega nos lugares querendo ajudar. Abrir a porta e falar, como eu posso te ajudar? Porque é assim que o departamento jurídico ele deve se posicionar como um facilitador, um resolvedor de problema mesmo, né? Então, nada mais legal do que você sentar com uma pessoa que tá ali para te ouvir e demonstra um interesse legítimo em te ajudar, em querer resolver o teu problema. Quando você deixa de ser o departamento jurídico que só veta as ideias, que é uma pedra no sapato de todo o time comercial e afins, e passa a ser um parceiro de negócio, que aí também tem um pouco a ver com o que a gente falou na palestra, você vira um recurso extremamente valioso, não só para a empresa, mas para o mercado de trabalho. É isso que o mercado de trabalho valoriza. Ele quer um advogado que resolve o problema, que é parceiro do negócio, e que está disposto a ajudar, viabilizar, fazer acontecer e não travar. Perfeito.
Bom, eu gostaria de agradecer imensamente, Beatriz e Alexandre, por participar do nosso painel, no nosso Semana da Inovação, do nosso podcast Conexão Jurídica. E gostaria de desejar a todos que participaram, que escutaram o nosso momento de troca, que vocês tenham o mesmo brilho nos olhos que o Alexandre e a Beatriz têm ao contar da carreira deles, porque estar aqui com eles presencialmente, a Beatriz falando um pouquinho da jornada dela, que eu imagino que tem acontecido muito mais coisas do que ela trouxe pra gente. É lindo de ver como quando a gente trilha uma carreira que a gente se orgulha, a gente gosta e a gente fala com muita vontade do nosso dia a dia, da empresa que a gente trabalha, e além do profissional como pessoa no nosso dia a dia. É isso. E as mudanças que ela trouxe também de carreira, não ter medo, esse é um ponto importante. Principalmente para quem tá no último ano, eu me vejo nesse cenário. Tem Exato. que se jogar, tem que experimentar. E é bom ouvir essas experiências, saber, ou até mesmo continuar da onde ter toda a sua trajetória, como Alexandre na Ford. Também é bom que a gente vê que as empresas também abraçam essas pessoas, esses estudantes, dão oportunidade. Então, foi muito bom e interessante ouvir vocês. Muito obrigada. Ótimo, muito obrigada. Boa noite pro pessoal de casa. E fechamos por aqui. Boa noite. Até amanhã. Venham para o nosso último dia da inovação aqui na Faculdade de Direito São Bernardo do Campo. E até os próximos painéis e palestras e podcasts. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, gente. pessoal. Tchau. Obrigada, meninas. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada.